sua história nem quem é você. Nem mesmo eu sei dizer qual é sua dor, mas ouça agora, por favor. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está, e quer escolher você, se agora o aceitar. Escute a sua voz que soa ao coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Você já está cansado de lutar e anda pensando até em desistir. Levante a cabeça, pois Deus está e quer sua vida transformar. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está, e quer escolher você, se agora o aceitar. Escute a sua voz que soa ao coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Amém. Bom sábado, irmãos. Graça e paz em Cristo. Cada um de nós possamos estar aqui com o coração, um desejo de aprender mais um pouco de Deus, né? Hoje, essa semana eu estava lá pensando o que falar, né? Aí comecei assim, folhear um livro lá, de repente falei assim, achei. Quando bati o olho assim, falei, é isso aqui que eu vou falar. Entendeu? Parece que dá aquela clareada na mente, né? Eu vou falar sobre 3 cruzes. Porque um dia que o pastor encontrei com o pastor falou assim, Márcio, você tem como você fazer uma cruz para os 10 dias de oração? E eu tinha feito a cruz.
E quando eu olhei o tema, as três cruzes, eu falei, é isso aqui que eu vou falar. As três. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 23. Lucas 23. Nós vamos estudar esse texto aqui, irmãos. Lucas 23, versículo 33 em diante. Lucas 23. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita e a outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então repartiram as suas vestes dele e lançaram sorte. O povo estava ali e observava. Também as autoridades zombaram dele, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se for filho de Deus, desça da cruz. Igualmente os soldados escarneciam, aproximavam-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti também. Também sobre ele estava escrito, com letras gigantes romanas, em hebraico: esse é o rei dos judeus. E um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo. E nós também, respondendo-lhe, porém, o outro, diz: não és, não ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vires em teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, aqui as três cruzes. Ali estavam 3 homens sendo crucificados. E cada cruz representava um tipo de pessoa. O que significa a cruz para você hoje? No passado, a cruz era símbolo de maldição. Todos que eram, inclusive tinha até um dito popular na época, dizia: maldito é aquele que é crucificado no madeiro. Todos aqueles que eram pendurados no madeiro, ninguém falava bem dele. Essa pessoa com certeza fez algo errado, por isso está sendo crucificado. Ele era maldito em todos os lugares que ouviu falar do nome dele. Mas após a morte de Cristo, a cruz se tornou um símbolo de salvação. Olhai para a cruz e viverás. O próprio Cristo disse: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado sobre o madeiro, e todos que olharem para ele será salvo. Vamos imaginar aqui a cena do Calvário. Eu, às vezes, quando eu estou assistindo um filme, assistindo alguma coisa na televisão, não sei se vocês fazem isso, eu me coloco na cena. Gosto de estar lá. Quando eu estou lendo um livro, eu estou lendo aqui, mas é como se eu estivesse lá dentro do livro, dentro da cena, me participando. Então, quando eu assisto o filme de Cristo, é como se eu estivesse ali, perante, ali, junto ali, olhando para Cristo sendo crucificado. Agora imagine só, aqui nós hoje, vamos voltar lá 2000 anos atrás. Vamos imaginar nós lá diante do Calvário, vendo tudo aquilo que estava acontecendo ali. Aquele lugar chamava Calvário. Calvário significa caveira. Olhando de longe, aquele monte parece uma caveira, certinho. E ali era o lugar que era crucificado todas as pessoas, fora de Jerusalém. Depois da morte de Cristo, no ano 70, não coube naquele monte muita gente que era crucificada. Então as pessoas eram crucificadas em volta dos muros de Jerusalém. Faltou madeira para crucificar tantas pessoas que estavam sendo crucificadas.
Isso está escrito no livro Grande Conflito. Diz que pregava um na frente e o outro atrás, 2 pessoas na mesma cruz. Faltou madeira para fazer cruz, pregava as pessoas no galho das oliveiras. O importante era ser crucificado, era ser pregado numa madeira. E ali Cristo estava sendo crucificado, em meio aos malfeitores. A Bíblia não dá um nome àquelas pessoas. Nós sabemos que é Dimas e Gestas, né? Aqueles 2 personagens que estavam sendo crucificados junto com Cristo, mas a Bíblia não diz o nome deles. Mas como nós sabemos que é esse nome? Em um livro de Pôncio Pilatos, ele escreveu um livro, né? Ele relatava, é como se fosse um diário dele, né? Ele relatava tudo o que acontecia. Esse livro foi encontrado muito tempo depois, e ali ele relatou o nome das pessoas que estavam sendo crucificadas junto com Cristo. Então, na Bíblia não está, mas nessa história o nome deles é verdadeiro, que foi o próprio governador de Jerusalém, ali, com Pilatos, que escreveu. Além desses 2 que estavam ali junto com Cristo, tinha uma multidão em volta de Cristo, zombando de Cristo. O interessante é que no início da semana, Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, e no domingo, na entrada triunfal de Jesus, aquela mesma multidão gritava: Hosana ao filho de Davi. Aquelas mesmas pessoas louvavam a Deus, mas poucos dias depois gritavam: crucificam, crucificam. Por quê? Já viu aquele ditado? A Maria vai com as outras, certo? Mas no livro Grande Conflito diz que o próprio Satanás, ele entrou no coração das pessoas para gritar: crucifica. E ali o próprio Satanás estava em pessoa no meio da multidão, e foi ele que deu o primeiro grito: crucifica o Cristo. E foi o próprio Satanás que incitava o povo a dizer: desça da cruz. E as pessoas iam ouvindo a palavra de Satanás e falando as mesmas palavras. Interessante. Eram 3 malfeitores. 3 malfeitores. A cruz não era para Cristo. A cruz era para 3 malfeitores. Quem ia ser crucificado naquele dia, naquela cruz que Cristo foi crucificado, era Barrabás. A cruz não tinha sido feita para Cristo. A cruz foi para Barrabás. Não tinha tempo de construir outra cruz. Hoje é fácil você fazer uma cruz, né? Hoje é fácil. Tem madeira serradinha ali, bonitinha, você vai lá e serra. E quando as pessoas eram para ser crucificadas, eles iam lá no presídio e tiravam as medidas do preso, para fazer a cruz sob medida para ele. Porque na cruz era um instrumento de tortura, bem em cima do pulmão tinha um alto relevo na cruz, para prender o pulmão das pessoas, para que ele não pudesse respirar o suficiente. Então tinha que ser na medida do crucificado. Não deu tempo de fazer a cruz para Cristo. Imagine só ser crucificado na cruz de uma outra pessoa. As medidas não eram dele. Então eles mediam certinho, porque na cruz ali, eles faziam um furo na cruz no lugar da palma da mão da pessoa. Então Cristo, as medidas eram outra, não era a mesma. E o relato diz que quando Cristo foi para ser crucificado, eles tiveram que pegar, amarrar uma corda na mão de Cristo e puxaram para deslocar o ombro para poder chegar no buraco certo para poder prender o prego. A tortura foi total. Então essa cruz era para Barrabás. A Bíblia diz que ele era o chefe dos ladrões. Ele era o chefe, e os outros 2 que estavam sendo crucificados eram cúmplices dele, né? E ali eles foram presos. Por que os judeus pediram para que Barrabás fosse solto e não Cristo? Porque Barrabás era um revolucionário. Ele fazia guerra contra os romanos. Ele matava os soldados romanos. Por isso que ele foi preso. Porque ele queria a liberdade de Israel. Inclusive o nome dele
era Jesus Cristo Barrabás. Barrabás era o sobrenome dele. Ele tinha o mesmo nome de Cristo. Então ele veio como se fosse hoje um falso profeta, dizendo que era o Cristo. E as pessoas acreditou mais naquele falso Cristo Barrabás do que o Cristo verdadeiro. Jesus, na parábola do bom samaritano, diz assim, ó, ele falou que na estrada da Judéia tinha muitos ladrões e salteadores. E ali as pessoas começavam a escarnecer de Cristo. O sacerdote, todas aquelas pessoas já gostavam em Cristo, porque Cristo ressuscitou muitas pessoas, Ele curou muitas pessoas, salvou muitas pessoas da mão dos demônios, mas agora estava na cruz. Ele não poderia descer da cruz? Ele não tinha poder sobre a morte? Ele não tinha poder sobre as doenças? Então por que ele não descia da cruz? Mas na primeira cruz tinha um homem. Esse homem, ele estava morrendo no pecado. Agora vamos começar a falar das três cruzes. Na primeira cruz, um homem morria no pecado. Era Gestas, o mau ladrão. Eu não sei se tem ladrão bom, né? Para mim, ladrão é ladrão, não presta. Roubou não presta. Mas, não fala os bons ladrões e o mau ladrão, né? Aqui fala do mau ladrão, Gestas. Fazendo coro com aquelas pessoas que estavam em volta, ele estava, ó, você aí, ó, salvou tanta gente. E se eu não desce da cruz? Salva a ti mesmo, salva nós também. Aproveita que você vai descer da cruz para se salvar. Nos salvas também. Ele começou a maldizer a Cristo. Começou a falar mal de Cristo. Dali, irmãos, começou a praguejar. Ele rejeitou a oportunidade de ser salvo, irmãos. Ele rejeitou. Ele morreu no pecado. Uma vez eu vi isso acontecer atrás do caminhão, no para-choque do caminhão, assim. Viver sem Cristo é ruim. O pior é morrer sem Cristo. Enquanto você tem vida, mesmo quando você não está com Cristo, você pode se converter um dia. Você está vivo. Agora, no momento que você morre sem Cristo, você selou a sua vida para sempre. E esse homem aqui, ó, estava ao lado de Cristo e estava morrendo sem Cristo. Ele morreu no pecado. O que é morrer no pecado? É rejeitar o Espírito Santo. O Espírito Santo bate no seu coração, chamando você para entregar o coração a Jesus, e você diz não. E você rejeita a graça salvadora, permanece em sua condição de pecador. Você está morrendo no pecado, sem as bênçãos do perdão de Deus. Imagine só, quantas pessoas, você se lembra que já esteve aqui dentro da igreja? Quantas? Que hoje não estão na igreja, estão lá fora no mundo. E que você fala de Deus para elas, não quero. Estão rejeitando o Espírito Santo de Deus constantemente. Estão dizendo não para a salvação, estão dizendo não para o Espírito Santo de Deus. As pessoas, irmãos, pensam que tem vida eterna aqui na terra. Um dia elas vão morrer, mais cedo ou mais tarde. E muitas delas vão morrer no pecado. Vamos orar para que não, né? Vamos orar para que elas se convertam a Jesus e voltem para os caminhos antes de tarde demais. Mas muitos já morreram no pecado, longe dos caminhos de Deus. Estava comentando ali na classe de uma senhora, a gente congregava junto com a gente lá no Serrote. Ela já faleceu. Ela cantava na igreja, participava na igreja, cantava que é uma maravilha. Meu pai encontrou com ela em registro, falou para ela: e aí, por que você vai voltar para a igreja? Ela começou a se coçar assim. Meu pai falou: por que você está se coçando? Falar da igreja para mim me dá alergia. Me dá alergia falar da igreja. No período da Covid, ela foi.
longe dos caminhos do Senhor. Às vezes eles rejeitam o apelo do Evangelho de se entregar o coração a Jesus. Perde todas as oportunidades dadas por Deus. Será que não está acontecendo com algum de nós aqui hoje? Estamos ouvindo a voz de Deus e rejeitando o convite de Deus para se entregar o coração a Jesus? E às vezes, né, como na lição da escola sabatina foi dito, do apóstolo Paulo, né? Muitos falam assim: eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, eu ando, então a minha vida é perfeita. Sabe por quê? Está longe da luz. Quanto longe nós estamos da luz, a nossa vida parece perfeita. Quanto mais nós se aproximamos da luz, nós vamos ver os nossos defeitos. Aqui eu vou falar sobre o segundo homem, Dimas. Ele estava morrendo para o pecado. Um morreu no pecado, o outro estava morrendo para o pecado, abandonando o pecado naquele momento. Ele era um malfeitor, por isso que ele estava sendo crucificado. Ele cometeu muitas barbaridades, matou, roubou, foi pego, condenado à morte. Mas, ao ele olhar para Cristo, irmãos, a princípio, ele era igual ao outro. O único que foi para a cruz e não foi blasfemando, não foi xingando, foi Jesus. Mas que todos os crucificados, todas as pessoas que iam ser crucificadas, eles iam xingando. Ele ia cuspindo as pessoas que estavam em volta. Por quê? Será que eu vou morrer mesmo? Não importa o que eu falar, já estou condenado mesmo. Né? Mas quando esse homem estava pendurado na cruz, ele olhou para o lado, ele viu aquele seu companheiro ali, quietinho, sem falar nada. E ainda proferindo palavras de bênçãos para as pessoas, dizendo: Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem. Ele olhou e falou assim: mas quem é esse homem? Aí o White comenta que ele puxou pela memória, ele já tinha ouvido o sermão de Cristo. Lá no passado ele ouviu alguma coisa, ele ouviu falar de Jesus. Lá no passado ele ouviu Jesus pregando. Aí ele olhou para o seu companheiro dizendo assim: ó, você confiou tanto em Deus, livra-te agora, desça da cruz, se tu és filho de Deus. Aí ele olhou para aquele homem e falou assim: rapaz, nós dois estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos bandidos, nós fizemos muitas coisas erradas. Esse homem que fez, o que ele fez de errado? Nós merecemos. E ele? Ele é um homem bom. Já ouvi muitas vezes ele pregando. Eu nunca vi ele fazendo nada de errado. Eu sei que ele é o Filho de Deus. Aí ele disse uma frase: Senhor, lembra-te de mim quando vier o teu reino. Ele sabia que Jesus ia ressuscitar, que Jesus ia para o céu e ia voltar. Então ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Irmãos, nesse momento não só aquele ladrão se converteu. Naquele momento na cruz ali, ó, a Bíblia fala que um centurião romano se converteu ao Senhor. Diz assim: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Quantos condenados por seus crimes maldiziam, ficavam desesperados, mas agora pensamentos estranhos de tortura começaram a brotar na sua mente. Agora ele invoca Jesus pela sua salvação. Eu quero ser salvo, Senhor.
Ali bateu um arrependimento no coração daquela pessoa. E ele se entregou o coração a Jesus no último momento da sua vida. Tem um ditado que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Irmãos, aquele homem nunca foi na igreja. Aquele homem nunca levou ninguém ao batismo. Aquele homem nunca devolveu o dízimo. Com certeza nunca guardou o sábado. Mas a única oportunidade que ele teve de salvação, o que ele fez? Ele agarrou. Dessa aqui eu não solto nunca mais. A única oportunidade que ele teve. O coração dele era honesto. Quando ele teve a oportunidade, ele não deixou escapar. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, ó: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. No momento que ele ouviu a voz do Espírito Santo, convidando ele, a mesma oportunidade que o outro teve. Por isso que a Bíblia diz: estando dois juntos, um será levado, o outro deixado. Porque um vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo vem, e o outro não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Um aceitou o chamado de Cristo, e Cristo garantiu a sua salvação. E a palavra de Cristo não volta atrás. Ele disse: em verdade digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Quando Jesus voltar, irmãos, quando Jesus voltar, quando aquele ladrão, ex-ladrão, né? Aquele ladrão convertido, deixou de ser ladrão. Quando ele olhar, abrir os olhos, ele vai ver Cristo glorificado, vindo nas nuvens do céu. Ele vai entrar para o reino do Senhor. Então, eu vou fazer um convite para vocês hoje. Não perca a oportunidade de entregar seu coração a Jesus, porque amanhã pode ser muito tarde. A resposta, irmãos, veio pronta. Na realidade, eu te digo: estarás comigo no paraíso. Por longas horas de agonias, injúrias, escárnios, caíram aos ouvidos de Jesus pendendo na cruz. Jesus conhecia a vida daquele homem, sabia que ele tinha sido, mas agora ele viu lá no fundo o coração daquele homem arrependido. Essa foi a segunda cruz, um homem arrependido. Esse tipo de cruz, irmãos, está no meio de nós hoje, né? Duas cruzes. Um lado, pessoas que conhecem Jesus, se entregam o coração a Jesus e é salvo. Do outro lado, pessoas que convivem com Cristo, está ao lado de Cristo ali, mas não se entrega o coração a Jesus, tem um coração duro. Quão grata foi para Jesus, irmãos, que alegria para Jesus, ali naquele momento, morrendo, mas podendo salvar uma pessoa. A primeira pessoa salva pelo seu sangue, ali na cruz. Muitos ali, irmãos, estavam dispostos a chamar ele de rei, de mestres. Muitas pessoas estavam dispostas a ir com ele até o final. O apóstolo Pedro diz assim, ó: Senhor, eu vou contigo até a morte. Ao momento que a morte chegou, o que aconteceu com Pedro? Fugiu. Não ficou nenhum discípulo ali do lado dele. Mas aquele ladrão arrependido estava ao lado de Cristo e foi salvo por Jesus. Ele morreu para o pecado, abandonou esse mundo mal, suas ilusões, seus enganos, e voltou para Jesus. Esse mundo, irmãos, só nos engana. Esse mundo só nos mostra coisas que aparentemente que o mundo agrada. Mas quando nós estamos ao lado de Cristo, parece que o mundo nos abandona. Isso é normal. O próprio Cristo diz assim, ó: vocês vão ser odiados de todos por minha causa, mas ser fiel até a morte.
ser fiel até a morte. A terceira cruz, mais um homem estava morrendo. O primeiro morreu no pecado. O segundo morreu para o pecado. E o terceiro morreu pelo pecado. Se não tivesse vindo o pecado no mundo, Cristo não teria morrido. Ele morreu por mim, um pecador igual eu. Jesus Cristo morreu na cruz. Era Jesus nosso Salvador? Por quê? Porque o ser humano havia sido destituído da glória de Deus desde a criação. O homem nasceu, irmãos, com as vestes de glória. Mas quando o homem pecou, aquelas vestes dele caíram. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Mas quando nós pecamos, nós perdemos aquela imagem de Cristo. O homem foi feito perfeito, mas se envolveu em muitas falcatruas e encrencas e foi deformando a imagem de Deus que é o homem. Aí veio o pecado, veio as doenças, veio a morte. O homem se tornou corrupto, participou da corrupção, porque assim o nosso corpo vai ser destruído após a morte. O homem deveria morrer eternamente por ter pecado. Por lá em Romanos diz assim, o salário do pecado é a morte. A partir do pecado nós merecemos morrer, mas Cristo veio morrer lá na cruz para resgatar cada um de nós. Deus proveu um meio de escape, a redenção. Por isso Cristo deveria morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Um tempo atrás, lá em Minas, alguém cometeu um crime, e esse crime caiu nas costas do inocente que não deveria nada, mas foi condenado à prisão. Por 7 anos ele ficou preso, porque alguém cometeu um crime. Depois de 7 anos ele foi solto e descobriram o verdadeiro assassino. Pegaram, a polícia foi lá, pegou o verdadeiro assassino, levou preso e foi condenar o preso. Ele. No dia do julgamento, aquela pessoa que tinha sido ficado preso 7 anos, foi lá no fórum e falou assim: eu vim aqui como advogado dele, eu quero que você solte ele. Mas por que ele cometeu um crime? Mas eu já paguei, fiquei 7 anos preso no lugar dele. Se eu fiquei 7 anos preso no lugar dele, como é que você pode condenar ele agora? O crime já foi? Tá. O juiz não teve outra opção a não ser soltar a pessoa, porque alguém já tinha pago, alguém já tinha ficado preso 7 anos no lugar do outro. Irmãos, nós somos pecadores, nós merecíamos morrer eternamente, mas alguém já veio e morreu em nosso lugar. Então a nossa salvação agora está garantida. Ali estava a realização do grande plano de Deus. Jesus morreu pelo pecado, pelo pecador. Essa é a mensagem da cruz. Naquela cena estava retratada a história de toda a humanidade. Aqueles que vão morrer no pecado. Representa todas as pessoas que rejeitam a salvação em Cristo Jesus, que estão ouvindo a mensagem e estão dizendo não, estão ouvindo a mensagem, o convite, vinde a mim, e não estão querendo vir, estão recebendo o convite, entrega seu coração a mim hoje, e as pessoas estão rejeitando o convite de Cristo, não querem entregar o coração. Também representa algumas pessoas que estão morrendo para o pecado, estão deixando de pecar. O pecado não atrai mais eles, porque agora eles receberam o convite do Espírito Santo, estão entregando o coração a Jesus.
pecado, deixou o pecado para trás, agora uma nova vida em Cristo Jesus. Finalmente um homem morria pelo pecado. Jesus morreu por cada um de nós. De que grupo? São dois grupos. Do grupo de Cristo a gente não pode participar. Nós não podemos morrer para o pecado. Nós não podemos morrer pelo pecado. Nós podemos morrer no pecado e morrer para o pecado. De que grupo nós estamos fazendo parte? Estamos vivendo no pecado, vamos morrer no pecado, vamos abandonar o pecado, morrer para o pecado, abandonar o pecado para sempre. A decisão não é minha, nem é sua, é de cada um de nós. Eu tenho que tomar a minha decisão, você tem que tomar a sua decisão. E é hoje, irmãos, amanhã pode ser tarde demais. Jesus pode dizer para você assim, ó, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Coloque isso na sua mente. Você estará com Cristo no paraíso? Se Jesus viesse hoje, o que você vai dizer para ele? Você vai estar salvo ou perdido? Há uma bela poesia. Eu amo poesia, mas sou péssimo em recitar poesia. Não sei recitar. Então eu vou ler aqui, irmãos, uma poesia muito linda. Acho que a maioria das pessoas conhece essa poesia. Nada era de Cristo. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrelaria, por acaso era dele? Não. Era emprestado. Você fala essa poesia, né? Quer vir recitar aqui? Não, né? O manso jumentinho em que Jesus, em Jerusalém, chegou montado, em palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Não. Era emprestado. O pão, o suave pão que foi por amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Não. Era emprestado. O peixe que comeram junto ao lago e ficou alimentado, esse peixe era seu? Não. Era emprestado. O famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Não, era emprestado. A sala que seu, ao lado dos seus discípulos, ao lado de Judas que o traiu e Pedro que o negou, por acaso essa sala era dele? Não, era emprestado. O berço tumular que Jesus, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, esse túmulo era dele? Não, era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou, a cruz que carregou, onde morreu, essa era dele? Era dele? A coroa era dele? A cruz era dele? Isso disse um poeta certo dia, numa hora de buscar a verdade, mas não aceito essa filosofia, que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sala, tudo era dele a partir da criação. Ele os criou, assim o fez. Mas a cruz, a sepultura, a coroa de espinho, essa cruz era de quem? Era minha. Ele carregou em meu lugar. Que Deus possa, irmãos, nos abençoar. Que nós possamos cada dia, irmãos, aceitar o chamado de Cristo. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Que nós possamos tomar posse do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Porque esse mundo, irmãos, é só doença, tristeza, morte, pessoas sofrendo com desespero, desânimo. José trabalha no postinho ali, ela sabe o que é a pessoa chegar ali reclamando
pessoas doentes. Você vai nos hospitais, irmão, só tristeza, morte, né? Essa semana morreu um conhecido nosso, irmão da igreja, lá da Sítio Primavera. Estava bom em casa, do nada começou a passar mal, foi para o hospital, o intestino todo perfurado. Sabe aquelas pessoas que sentem uma dorzinha, mas não vai no médico? E quando resolve ir, quer dizer, quando é levado ao hospital, já é tarde demais. Só que é o seguinte, irmão, se nós aceitarmos a Jesus, nós vamos passar por tribulações nesse mundo, vamos. Mas, lá nas mansões celestiais, nunca mais. Mas nós temos que aceitar a Jesus Cristo hoje. Se não, nós vamos sofrer duas vezes, aqui e depois da volta de Cristo. Seremos consumidos com fogo. Por isso Cristo diz: aceite hoje. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Não vamos ouvir um hino agora. E quando estiver terminando esse hino, levante para nós orarmos ao Senhor. Começando aqui. Aí, a outra música. Começando aqui. Sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome e você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai me acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai me amparar. Jesus está aqui essa manhã, com certeza. Espírito Santo, Ele quer que você mude de vida, quer que você entregue sua vida totalmente a Ele. Esse é o momento, não deixe para depois. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O
você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por tudo sempre. O amor de Deus vai me acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai amparar. Deus vai me amparar. Amém. Que a sua entrega hoje possa ser total, sem reserva a Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido que estás no céu, te rendo graça a Ti, ó Deus, por Senhor bondoso para conosco. Que a nossa entrega a Ti, ó Senhor Deus, hoje possa ser completa. Não deixamos deixar nada que possa atrapalhar a nossa comunhão contigo, Senhor Deus, mas que nós possamos caminhar junto a Ti para todo sempre. Que nós possamos morrer para o pecado, que o pecado não tenha mais graça na nossa vida. Enche-nos com Tua paz, em nome de Jesus. Amém.